Gente, nós estamos na última expressão de Jesus realizando o milagre aí no Evangelho de João, o 7º sinal. E eu estou devendo, eu sei, o 2º sinal. E talvez na semana que vem, Deus assim permitindo, eu fale no 2º sinal. Hoje eu estou no 7º sinal. Abra comigo o texto de João, capítulo 11. É um texto longo, bem longo. E eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós leremos de 1 a 16 e depois mais alguns textos, alguns versos salpicados aqui do texto, porque o texto, na realidade, ele tem 46 versículos, e para a gente fazer a leitura agora, online, ficaria um pouco cansativo. Então, eu leio alguns trechos, alguns versos, mas eu vou indicando a você que está em casa, tá bom? João, capítulo 11, diz assim o texto sagrado: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez lá para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou, dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado a respeito do sono de Lázaro. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possa ver, e vocês possam ver e crer, e vamos lá ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Verso 23, declarou Jesus a Marta e Maria: teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, morrerá eternamente. Crês nisto? Dá uma olhadinha comigo agora o verso 35, quando ele chega no sepulcro e ele vê Lázaro. E o texto diz: Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto ele amava Lázaro. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade e fidelidade. Obrigado, Senhor, por essa porção do texto sagrado, por esse sinal que Jesus realizou na direção e na vida de Lázaro, que impactou certamente centenas de pessoas ali naquele dia, naquela região, e é uma cena, um episódio, uma narrativa bíblica que certamente inspira o nosso coração a buscar a vida que está em Jesus e crer que Ele tem poder sobre a morte. Pedimos assim, ó Deus, pela orientação do Teu Espírito, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós assim oramos em Jesus, por Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.
Então, o sétimo sinal vai falar da ressurreição de Lázaro, e nós estamos aí chegando na reta final, e Deus assim permitindo, como eu já disse, na semana que vem eu quero falar sobre o segundo sinal que eu deixei ele para trás, e vocês sabem as razões. O alvo de João é mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias esperado pelos judeus lá, descrito no Antigo Testamento, e que Jesus, assim como diz os Salmos, é a luz das nações. Então todos os milagres estão convergindo e apontando para essa identidade de Jesus. Quem é Jesus? Então essa é a grande pergunta que João vai respondendo ao longo da sua narrativa, e ele vai então colocando vários sinais e vários milagres para que nós tenhamos essa compreensão de que Jesus é Deus e é Filho de Deus. Se você tem nos acompanhado nos estudos de João, você sabe que o próprio João diz que ele escreveu nessa temática ou nessa coordenação dos fatos para que todos nós chegássemos ao entendimento e à crença de que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele mesmo vai dizer que se fôssemos narrar, escrever e registrar tudo o que Jesus fez, certamente não caberia em todos os livros e muito menos nas bibliotecas. Mas ele diz, aqueles que foram escritos para que nós creiamos que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Lembrando então essa proposta de João lá no primeiro capítulo, quando ele vai falar que Jesus é o Verbo de Deus, o Logo de Deus, a Palavra de Deus, a Voz de Deus, e assim, toda vez que Jesus está conversando e falando, essas são as palavras do próprio Deus. Então veja que nós estamos finalizando esses 7 sinais, e é interessante pensar no número 7 dentro da narrativa de João. Temos 7 expressões de Jesus dizendo eu sou, que nós veremos amanhã, a identidade de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, que está aqui em João 11, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Então são 7, e temos 7 sinais, ou seja, Jesus é a expressão perfeita, exata de Deus. Então, se você quer conhecer Deus, você precisa necessariamente, obrigatoriamente passar por Jesus, e Jesus é aquele caminho ao céu. Então veja que ao transformar água em vinho, multiplicar os pães e peixes, Jesus estava mostrando que ele tinha poder para modificar qualquer cenário improvável. Por exemplo, ao curar o paralítico ou a cura do filho do oficial do rei que está à distância, Jesus vai mostrar que ele é poderoso para reverter e poderoso para curar as pessoas e reverter cenários improváveis na área da saúde. Ele é dono da natureza, do corpo humano, ao andar sobre as águas. Por exemplo, quando nós ouvimos na semana passada pelo nosso irmão Edielso, ele vai revelar o seu poder superior à natureza. Na realidade, a natureza, a obra, toda treme e obedece à voz do Criador. Quando nós estamos diante daquele cego de nascença e ele é curado, Jesus vai mostrar como ele é poderoso para reverter também um quadro caótico, e que Jesus tem poder sobre a miséria humana, trazendo então a esperança. Então veja que Jesus aqui está sendo apresentado como a esperança do mundo perdido e doente. E então nós podemos ver e entender que nós estamos diante de Jesus Todo-Poderoso, o único que tem o poder de vencer a morte, pois ele é a expressão de Deus da ressurreição. João estava com seu desejo de mostrar ao mundo que de fato o Messias era o Filho de Deus, e ele estava revelando a sua glória por meio de Jesus. Então Deus o Pai está revelando a sua glória por meio de Jesus, e a grande pergunta que eu fiz é o seguinte: como nós podemos ver a glória de Deus e de Jesus nesse evento onde fala a respeito da morte? Então eu tenho 3 respostas para essa pergunta, e eu quero caminhar com vocês, vendo que vocês estão aqui me acompanhando nessa exposição bíblica. Então, em primeiro lugar, Deus mostrou a sua glória permitindo a enfermidade de Lázaro.
Se você acompanhou comigo o texto, a leitura do texto, de 1 a 3 e de 1 a 4, o texto todo está informando e mostrando que aquela enfermidade não foi algo que já estava em Lázaro, dá a impressão que foi uma enfermidade que veio de uma maneira assim meio que abrupta ou sem nenhuma predisposição, e Lázaro então fica doente, provavelmente ele gozava de boa saúde. O texto vai mostrar essa afinidade de Jesus com eles e como eles estavam juntos. Daqui a pouquinho eu quero falar a respeito disso, mas você vai entender comigo que o propósito de Deus foi cumprido, foi realizado, e Deus mostrou a sua glória por meio da enfermidade, permitindo a enfermidade de Lázaro. Então veja que Jesus, ao receber a notícia da enfermidade do seu, e João faz questão de reforçar essa amizade, esse laço, essa convivência muito bonita de Maria, Marta e Lázaro, dessas irmãs com o seu irmão e com Jesus. O texto vai dizer para nós no versículo 4 que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, não é essa enfermidade que vai levá-lo à sepultura, mas essa enfermidade é sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, veja o que Jesus está dizendo: essa enfermidade de Lázaro será palco para eu manifestar a minha glória e manifestar a glória do Pai, para que vocês creiam. É isso que Jesus está dizendo. Então, quando chega a notícia, veja que Jesus não se abala, veja que Jesus não fica triste, não fica perplexo, que Jesus fica em paz, porque ele está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Diz o texto que o enfermo é Lázaro, o irmão de Maria e de Marta, ou seja, pessoas íntimas de Jesus, pessoas queridas de Jesus, pessoas íntimas, pessoas amadas. Se você olhar aí no capítulo 12, por exemplo, você vai ver que Marta, Lázaro, Maria estão com Jesus comendo novamente depois da ressurreição. Veja então que eles tinham essa relação e Jesus estava diante de pessoas muito queridas. E se você olhar o texto, no versículo 2, João também vai nos dar a informação que essa Maria foi a mesma Maria que ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos. Então fez aquela oferta maravilhosa. Mas é interessante que no versículo 3, o texto vai dizer que elas mandaram um mensageiro levar essa mensagem. Dá uma olhadinha aí comigo, quando diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Veja o nível, o grau de intimidade e de relacionamento de Lázaro com essas irmãs, e de Lázaro com suas irmãs, e com Jesus, e de Jesus para com elas. Veja que a informação chega para Jesus o seguinte: o mensageiro fala o seguinte: olha, aquele é quem tu amas. Então Jesus é chamado a socorrer um grande amigo, uma pessoa amada, uma pessoa querida. E é muito interessante porque o texto no versículo 15 vai reforçar que Jesus amava tanto aquela família, que ao passo de que eles eram queridos para Jesus. E quando Jesus chega, ele causa uma grande comoção. O nosso Senhor não era um pregador famoso que tinha a aversão às pessoas. O nosso Salvador não era uma figura caricata ou uma celebridade. Não, Jesus, mesmo com muita fama, investia em relacionamentos. Ele separava tempo na sua agenda para estar com seus amigos, para estar com pessoas queridas, para falar da vida, para falar dos planos de Deus. Provavelmente ele tinha passado dias e dias e horas com Marta, com Maria, com Lázaro. Eram pessoas de intimidade. Por isso que o mensageiro, quando chega com a mensagem, fala assim: aquele é quem tu amas. Todo mundo sabia que Jesus amava Lázaro, e todo mundo sabia que Lázaro era muito querido por Jesus, e que Lázaro amava Jesus e suas irmãs também. Agora, a enfermidade de Lázaro tinha um propósito. Qual que era o propósito? Não era levá-lo à morte. E nós sabemos que as enfermidades adentraram no mundo após o pecado, após a rebeldia do ser humano. E as enfermidades são
ou estão, melhor dizendo, dentro da permissão de Deus. E o único propósito dessa enfermidade de Lázaro era revelar a glória de Deus por meio do milagre que Jesus faria. Então, qual que é o foco? O foco é o seguinte, é que todos soubessem que Jesus ressuscitou Lázaro. Todos poderiam saber, e nós hoje, depois de 2000 anos, sabemos que Jesus operou o grande milagre da ressurreição de Lázaro, e dessa maneira, então, essa é a grande lição. Então, eu até escrevi aqui uma grande lição teológica. Deus revela a sua glória através e por meio do sofrimento. É tão interessante isso, porque o ser humano vive fugindo do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Mas nós vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento. Desde o nascimento nós já sofremos. Ninguém nasce sorrindo. Já nasce chorando, bravo. Eu não chorei, o médico disse que bateu no meu bumbum assim, que eu nasci meio escurinho lá por causa da eclã, e eu não chorei, minha mãe ficou preocupada, falou, esse menino não chora. Aí uma enfermeira que estava lá, Natália, deu um beliscão assim em mim, não sei na onde, e aí eu chorei. Disse que eu fiquei bravo, irritado. A gente já nasce no sofrimento. Esse mundo é marcado pelo sofrimento. Agora, nós precisamos entender que, apesar do sofrimento, Deus está revelando sua glória no meio do sofrimento. É que nem quando nós estamos vivendo, por exemplo, no deserto, e as pessoas ficam falando assim, eu quero fugir do deserto. Não, o deserto, por mais difícil que seja, ele é importante, ele é pedagógico, ele vai te ensinar coisas, ele vai te mostrar valores, tudo que às vezes você nem sabia. E veja que Jesus aqui está mostrando que Deus permitiu essa enfermidade. Dá uma olhadinha no versículo 4, quando ele fala, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. E no versículo 5, o texto vai dizer que amava Jesus a Marta e a suas irmãs e também a Lázaro. Então, a grande lição aqui é o seguinte, Deus permite enfermidades para revelar sua glória, Deus permite desemprego para revelar sua glória, Deus permite situações difíceis e caóticas para revelar sua glória e para levar pessoas a crerem que Jesus é o Senhor e Jesus é a única esperança. Então, quando nós passamos por dificuldades e por lutas, nós precisamos entender o seguinte, que Deus está nos moldando e que através das nossas lutas, do nosso sofrimento, das angústias da vida, Deus pode revelar a sua glória para outras pessoas. Veja que a fé das irmãs Marta e Maria fica meio que na corda bamba, elas ficam vacilantes, porque elas chegam a dizer para Jesus, olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então dá a impressão que elas tinham fé em Jesus somente quando Jesus estava presente. Mas o que é fé, senão essa confiança de que a nossa vida e a nossa alma está depositada nas mãos de Deus? As pessoas que cercam o enfermo podem aprender lições belíssimas e devem crescer na fé. Elas estavam cuidando de Lázaro, mas elas estavam com a fé vacilante. E chega Jesus e promove a ressurreição de Lázaro. E aí então a fé delas cresce. Então quando Deus cura, quando Deus abençoa, quando Deus renova a nossa saúde em meio à enfermidade, Deus está dando oportunidades para que outras pessoas vejam, olha, ele não saiu dessa situação por conta apenas dos remédios, do tratamento, dos medicamentos, do dinheiro que ele tem para fazer o tratamento. Não, tudo isso para revelar a glória de Deus. E tudo isso que eu estou dizendo é para mostrar que tudo está nas mãos de Jesus. E Deus vai revelar sua glória apesar do sofrimento. A pergunta que nós fazemos sempre é essa: por que eu estou sofrendo? Por que isso comigo, Senhor? Enquanto na realidade a pergunta deveria ser: como eu posso glorificar a Deus em meio ao sofrimento? Como eu posso glorificar a Deus mesmo perdendo um amigo querido? Como eu posso glorificar a Deus mesmo estando desempregado? E quando eu receber uma oportunidade de emprego, eu preciso falar assim, glórias a Deus, Ele que abriu essa porta. Quando eu for curado, eu tenho que dizer, foi Deus que me curou, e não os medicamentos, e não o médico, mas o médico, o medicamento, foi usado por Deus para revelar a sua glória. Então a gente precisa parar com essa ideia de que, eu estou sofrendo, e por que eu estou sofrendo? Tem que ser tudo comigo. Não!
Isso é um equívoco. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O nosso Senhor, inclusive, ele é chamado por Isaías de servo sofredor. E Jesus sofre para revelar a glória de Deus. Outra pergunta: o que essa dor que eu estou tendo que lidar tem a me ensinar? Quais são as lições que eu tenho que aprender ao passar por esse sofrimento? Como eu posso, em meio às aflições e lutas cotidianas, glorificar a Deus e sinalizar a sua glória? É tão marcante quando nós olhamos pessoas que têm a fé cristã bem consolidada em seus corações. Elas passam por lutas e dificuldades sem fim, mas elas continuam crendo em Deus. Elas continuam sinalizando a glória de Deus. Elas dizem: olha, está doendo, está sofrendo, mas eu continuo crendo em Deus. A minha fé está firmada. Eu perdi um ente querido, eu perdi um amigo amado, mas eu creio que Deus vai lhe trazer consolo. Ela continua crendo, ela continua fortalecida na fé. Se você acompanha o meu Facebook, você deve ter visto e acompanhado meu momento de luto ontem, ao receber a notícia de um grande companheiro de ministério, pastor Ismael. Oramos por ele aqui, há mais de 60 dias internado. Deus o recolheu com 81 anos. Pastor, e pastoreou até o último dia, até ter consciência no hospital. E esse foi o testemunho que eu ouvi do seu filho. Ele estava pregando o Evangelho, com dores, com acessos venosos, com exames, entubado, mas ele sinalizando a glória de Deus, passando pelo vale da sombra da morte, mas crendo no poder da ressurreição e da vida. Ou seja, com o seu coração abastecido da esperança de que nós não somos aqui, não moraremos aqui e não ficaremos aqui. Nós somos do céu, lindo céu, e lá iremos, e lá moraremos, e lá o nosso Deus enxugará as nossas lágrimas. Louvado seja Deus. Amados irmãos e irmãs, se nós tivéssemos essa perspectiva correta da vida cristã, se nós entendêssemos que Deus é soberano, que Deus está sentado no trono, que Deus está no controle de todas as coisas, certamente nós viveríamos melhores, nós viveríamos sem reclamar, nós seríamos muito mais usados para manifestar a glória de Deus, para falar da grandeza de Deus, independentemente dos momentos que nós estamos passando, independentemente das enfermidades, da falta de dinheiro, da falta de recurso, da falta de esperança política. Não, nós cremos no Senhor que está no trono. E veja que Marta e Maria saem ao encontro de Jesus, aí a partir do versículo 20, e Marta chega a Jesus e fala o seguinte, 21, Senhor, se você estivesse aqui, ó Deus, ó Jesus, ele não teria morrido, Jesus, porque o Senhor poderia dar uma palavra, o Senhor ia tocá-lo, e ele não teria morrido. Mas também eu sei mesmo, Senhor, que tudo que pedires a Deus agora, Deus vai te responder, porque tu és filho de Deus. Então veja, ela tem uma fé vacilante, que oscila um pouco, mas ao mesmo tempo ela declara que confia no poder de Jesus. E essa expressão de Marta é a nossa expressão. Porque ora nós estamos extremamente confiantes, ora nós estamos extremamente vacilantes, ora nós temos muita convicção e ora nós temos muitas dúvidas. E esse é o nosso coração, e esse coração precisa ser tratado. E aí Jesus fala assim, teu irmão há de ressurgir. E eles começam uma conversa teológica, e eles vão para esse campo, verso 24, ela falou assim, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, porque ele é de Deus, ele é temente a Deus. Aí Jesus vai falar o seguinte, não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre a ressurreição do último dia. Verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que seja morto, ou seja, Lázaro pode reviver e viverá, e todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Então, quem crê em Jesus não vai morrer eternamente, e quem crê em Jesus pode desfrutar de qualquer palavra que saia da boca de Jesus, palavra poderosa, milagrosa, salvadora, restauradora. E ela vai dizer a seguinte no versículo 27, sim, Senhor, nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que há de vir ao mundo. Então, o propósito de João aqui é o seguinte, é essa frase, nós temos crido que o Senhor é de fato o Cristo,
o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, verso 28, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou, chama. Veja que ela vai procurar a sua irmã, ela quer também que a sua irmã tenha um contato com Jesus, e ainda Jesus não tinha entrado na aldeia. Tudo isso dá a impressão que aconteceu ali um pouco fora da cidade, ali perto dos portões da cidade, mais especificamente aqui da aldeia. E então os judeus, 31 que estavam com Maria em casa, que estavam consolando Maria, vendo levantar depressa, saíram, supondo que ela fosse para o túmulo chorar, mas na realidade, ela agora não está mais chorando, não está indo para o túmulo chorar, simplesmente ela está caminhando na direção de Jesus, que vai trazer a alegria. E aí nós precisamos confundir, nesse bom sentido, as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas vão pensar que a gente vai ficar lamentando, chorando, enquanto Jesus vem na nossa direção. E quando Jesus chega, chega a paz, chega a alegria, chega o contentamento, chega a misericórdia, chega a salvação. Então veja comigo, o segundo ponto é que Deus mostrou a sua glória quando Jesus demora para ir até Lázaro. Vamos voltar um pouco no texto, porque o texto diz, lá no início, que Jesus demorou alguns dias. Dá uma olhadinha comigo no verso 6, por exemplo. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias naquele lugar. E depois o texto vai correr um pouco mais e vai dizer que Jesus chegou lá no túmulo depois de 4 dias. E por que Jesus chorou quando ele viu Lázaro? Porque ele viu como a morte é violenta e como a morte é a punição da desobediência humana. Agora, nós temos a errônea noção de que Deus sempre está atrasado. Às vezes, conversando com as pessoas, a maioria delas fala o seguinte: pastor, mas por que Deus não abençoa agora? Por que eu não tenho agora determinada coisa? Por que o senhor, que é pastor e que prega a palavra, por que o senhor não é curado agora? Deus está atrasado. Mas nós precisamos lembrar que Deus é o Senhor do tempo, e sendo o Senhor do tempo, Ele está cuidando de tudo. Para quem está vivendo a dor, a crise, a necessidade, é claro que uma resposta divina é urgente, é algo que vai mudar o curso da história, mas o Criador, o nosso Senhor, vê de outro modo, vê por outras perspectivas, porque Deus vê tudo à luz dos seus propósitos, dos seus planos. Não estava no plano de Deus que Jesus fosse curar o Lázaro quando ele ficou enfermo. Ponto final. Deus é soberano. Ponto final. Pode reclamar Marta, Maria, os judeus, quem quiser. É assim que Deus quis. Por quê? Porque na agenda de Deus, o tempo dele é diferente do nosso. E quando ele chega, as irmãs falam: se o Senhor estivesse aqui, elas reclamam, o Senhor demorou. E por que Jesus demorou? Porque Jesus estava esperando uma sinalização, pedindo uma sinalização de Deus. Eu acho isso muito incrível. Eu acho até que nós somos tão pecadores e tão falhos que a gente faz muita coisa sem pedir a consulta de Deus, sem pedir a orientação de Deus. E por isso nós erramos muito. Dia desses uma pessoa perguntou assim: o senhor tem uma resposta para isso? Eu falei: ainda não tenho. E a pessoa me disse assim: mas faz 2 meses que você disse que está orando. Eu falei: Deus não respondeu. O que eu vou fazer? Não tenho resposta. Não posso falar sim nem não. Não sei. Eu ainda não tenho confirmação. Eu não sei se a gente pode fazer esse projeto, que é um projeto bíblico para a igreja. Não sei se a gente pode fazer esse projeto agora, ou a gente tem que esperar um pouco, ou se Deus não quer que a gente realize o projeto. Eu não sei. Enquanto não tiver convicção da parte de Deus, não podemos caminhar. Jesus fica lá onde ele estava, em Pérea. O próprio Tomé aqui vai dizer o seguinte: nós vamos voltar agora lá para Betânia. Jesus quase foi apedrejado lá. Se ele foi apedrejado, a gente também vai ser apedrejado. A gente vai voltar para lá? Tomé fica com medo de ir com a comitiva. Por quê? Porque é num lugar hostil a Jesus e ao círculo apostólico. Agora, Jesus estava esperando uma confirmação de Deus, e Jesus vai no tempo de Deus. Marta e Maria vão reclamar da demora, Jesus vai demorar 2 dias, depois de receber a notícia para ir lá, ou seja, 4 dias, por quê? Depois de 3 dias, dentro da tradição judaica, não tinha esperança nenhuma
de ressurreição de um morto. Então Jesus vai no quarto dia, ou seja, quando não há mais esperanças humanas, porque aonde falha as esperanças humanas é onde Jesus revela a sua glória com o poder da ressurreição e da vida. Louvado seja Deus. Jesus disse assim: nós vamos lá ver o nosso amigo Lázaro, porque ele adormeceu, despertá-lo. O Jesus que nós servimos, irmãos, não se intimida diante da morte. E os discípulos começam a discutir e pensam que ele está falando do sono de Lázaro, somente do sono de Lázaro, e na realidade Jesus está falando da morte. E até fiquei pensando hoje que nós espiritualizamos muitas vezes as coisas, mas ao mesmo tempo também nós não entendemos a profundidade espiritual das palavras de Jesus. Jesus está falando da morte e da ressurreição. Os discípulos estavam pensando que era sono. Só faltou os discípulos falar assim: quer que a gente vá lá na Havan e compra um travesseiro daquele de pena de, como chama aquele? Pena de ganso? Bem macio. Aí Jesus vai falar: mas não é desse sono que eu estou falando, é o sono da alma. E aí depois Jesus fala assim, claramente no versículo 14: Lázaro morreu. E Jesus, segundo João, se alegra ao dizer isso. Ele fala assim: e eu dou graças a Deus porque eu não estava lá para curá-lo, eu vou lá para ressuscitá-lo. Porque até agora Jesus havia curado pessoas, e João já narrou isso para nós. Jesus tem poder sobre o corpo, Jesus é o médico dos médicos, mas nós estamos diante do grande milagre, do marco do cristianismo, quando Jesus vai trazer uma pessoa morta e sepultada de volta à vida, com pleno vigor, para exercitar a sua existência. Então veja que Deus estava manifestando a sua glória por essa demora. E quantas vezes nós ficamos reclamando que Deus está demorando, que Deus não está nos atendendo, que Deus não está nos ouvindo, mas na realidade, irmãos e irmãs, esse texto está nos ensinando que Deus tem o seu tempo, e Ele só age no seu tempo de acordo com a sua vontade. Não é que está demorando, é que eu e você estamos ansiosos, é que eu e você estamos com pressa. Ai, pastorzinho, por que o senhor não fica bom logo? Porque Deus ainda não quis. Não está na agenda dele. No dia que tiver na agenda dele, acabou. Porque nós cremos nesse Deus que diz assim: haja luz, houve luz. Haja vida, houve vida. No dia que ele falar assim: haja saúde, haverá saúde. Haja emprego, emprego. Haja uma porta aberta. É isso que Jesus está ensinando. Que nós devemos viver no tempo de Deus e buscar alinhar nossa vida à agenda divina. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Ô Marta, ô Maria, não é no tempo que você quer não, minha filha. É no tempo que Deus quer. E eu vim aqui para ressuscitar Lázaro. Não vim aqui para curar. Vim para mostrar o meu poder sobre a morte, para esmagar a morte. E mostrar para vocês que antes da minha ressurreição, diria Jesus, eu vou ressuscitar Lázaro. E Tomé ficou com medo e Jesus vai para lá para ressuscitar Lázaro, conforme a gente vê aí a partir do verso de número 33, por exemplo. Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. E aqui nós temos o terceiro ponto, que Deus mostra a sua glória por meio do poder de Jesus. Veja que Ele vai exercitar todo o seu poder e a sua majestade e a sua glória no processo da ressurreição. No entanto, Jesus mostra também a sua profunda humanidade. Lembrando que o Verbo de Deus estava encarnado, andando entre nós, sentindo as mesmas emoções que nós sentimos, e quando Jesus vê Marta chorando, ele fica agitado no seu espírito e fica comovido. E essa comoção aqui, essa expressão no grego, é quando a pessoa fica completamente chorosa por dentro. Não sei você, mas como eu frequento muitos velórios, é muito comum no contexto onde alguém está chorando, outras pessoas começarem a chorar por conta da emoção, e parece que essas emoções vão contagiando, e eu fico pensando assim: será que todo mundo está comovido? Não está só porque outra pessoa chorar. Isso é comum em nós. Por exemplo, meu filho, teve um culto que nós estávamos na PIB de Jandira,
aniversário do pastor Valdomiro, de 60 anos. E o pastor Valdomiro fez uma menção a mim, e a alegria de tê-lo, de ter caminhado comigo e de ser meu mentor e tal. E naquele momento eu fui tocado pelo Espírito, eu comecei a chorar. E Timóteo, eu me lembro, como se fosse hoje, né, Natália? Estava no meu colo, e a música na sequência foi muito envolvente, lembrou um pouco da nossa história, e eu comecei a chorar copiosamente. E o Timóteo tentando me enxugar ali as lágrimas e tal, o Timóteo começa a falar assim: papai, também estou chorando. Mas por que você está chorando? Deus falou comigo. Por que você está chorando? Não, porque de te ver chorando, eu também fiquei com vontade de chorar. Porque nós passamos os sentimentos também pelo choro, pelo semblante. Você nunca, como pai, como mãe, você nunca falou assim: olha, meu filho está doente, mas eu sinto a expressão dele de dor. Se eu pudesse, eu tirava a dor dele e passava para mim. Não faz assim? A minha mãe, às vezes, lá no hospital, olhava para mim e falava assim: eu queria que a sua dor passasse para mim. É isso que Jesus está falando. Ô Maria, eu te amo tanto que eu não queria te ver chorando e sofrendo. Isso é coisa do Satanás, isso é coisa do capeta, do diabo. A morte é dele. E eu vou restaurar a vida. Vou colocar a vida no centro. E aí Jesus fala o seguinte: onde vocês sepultaram? Elas responderam: vem aqui, Senhor, e vê. E quando Jesus vê Lázaro, Jesus chorou. E quando Jesus chora e mostra a sua profunda humanidade, no verso 36 ele manifesta a glória de Deus, porque os judeus falaram o seguinte: vede quanto ele amava. E aí então ele chega perto da gruta, 38, ele fica agitado novamente no seu espírito, ele encaminhou-se para o túmulo, tinha uma grande pedra, ele pede para retirar a pedra, que os irmãos já sabem as aplicações, nós já falamos sobre isso no verso 39, tiram a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E aí Jesus responde: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Olha que pergunta. Se eu estou dizendo, você não é capaz de crer que você vai ver a glória de Deus? Se Jesus está dizendo que a nossa família vai ser abençoada, a gente não quer ver a glória de Deus derramada na nossa família? Se Jesus já disse para nós e já prometeu que essa igreja vai avançar e vai continuar crescendo, nós não podemos perder isso de vista e precisamos crer na glória de Deus. Você não é capaz de crer na glória de Deus? 41, tiraram a pedra, Jesus levanta os olhos aos céus, dá graças ao Pai, porque o Pai o ouve, e diz lá no verso 43, Lázaro, vem para fora. E o 44 vai dizer para nós que ele saiu da sepultura. Quem saiu? Lázaro. E João registra aquele que estava morto, aquele que tinha atestado de óbito, aquele que já cheirava mal, aquele que já tinha 4 dias do falecimento. E veja o texto aí no 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo Jesus e vendo o que Jesus fez, creram nele. Deus vai fazer muita coisa na minha vida, na sua vida, na nossa vida comunitária e na nossa igreja, com o propósito de que outras pessoas vejam a glória de Deus. Caminho para o final dizendo que nós cremos em Jesus, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. E aí a expressão dele é o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós somos o povo da vida, e por isso nós caminhamos sempre com esperança, marchamos na vida e na luta dessa existência com a esperança em Jesus, porque Ele tem a palavra de vida, Ele pode curar, Ele pode ressuscitar, Ele pode trazer visão ao cego, Ele pode tirar as escamas dos olhos de uma pessoa incrédula, Ele pode trazer uma pessoa das drogas para uma vida de pureza, de santidade. Ele pode. E a pergunta é essa: você não crê? Porque se você não crê, você não vai ver a glória de Deus, porque a glória de Deus só é revelada para quem crê. E a minha oração, eu tinha o desejo de ver a igreja agora aqui, né? Se a igreja estivesse aqui, eu ia falar assim: e aí, você crê ou não crê?
E você crê ou não crê? Então, se você crê, você fala assim, eu quero ver a glória de Deus. E para a gente encerrar esse culto, você pode escrever aí sobre algo bem específico que você está falando assim, olha, tal coisa ou tal área da minha vida parece que está morta, parece que não tem jeito, não tem solução. E aí Jesus fala assim, eu vou trazer vida. E aí você, eu creio na glória de Deus. Combinado? Vamos deixar aqui um tempinho. Você vai dizer um amém, você vai escrever aqui, eu creio na glória de Deus. Esse será o seu pedido do coração. Tá bom? Eu quero orar com vocês, me despedindo, agradecendo a Deus pela oportunidade de pregar mais uma quarta-feira, Deus permitindo. Na semana que vem eu falo sobre o segundo sinal e aí nós encerramos essa série de mensagens sobre os sinais de Jesus. Lucas, Edielso e eu pregamos todos esses sinais. Deixa eu escrever aqui, senão vocês não... Eu quero ver a glória de Deus. Vamos orar, gente querida? Obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo dia, Deus, que foi para mim, especialmente, tão corrido, tão agitado, cheio de demandas, depois um dia de viagem, de notícias não tão agradáveis, mas o Senhor guardou, cuidou, abençoou. Peço a Deus que o Senhor visite o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, conforme a necessidade de cada um. Visite as famílias, os casais, os idosos da nossa igreja, ó Deus, que nós amamos tanto. Cuide deles, ó Pai, das crianças nas escolas, nas lutas, dos nossos adolescentes, ó Deus, que recebem tantas influências, e nós colocamos mais uma vez os nossos missionários, a nossa diretoria, os nossos irmãos, nossos professores e professoras, a fim de que eles continuem firmes nos teus caminhos. Pedimos assim perdão pelos nossos pecados e queremos ver a tua glória e queremos ver o milagre do Senhor em nossa vida, que a expressão de vida e de ressurreição possam guiar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.